Fala aí, pessoal. A aula de hoje é para a gente fazer vários exercícios sobre o Move, que é a matéria que a gente está agora no momento. É para reforçar bem essa matéria, porque a nossa próxima vai utilizar muito desses conceitos. Então, eu quero que vocês tentem tirar todas as dúvidas, que fique muito claro para vocês agora, para não ter problema na próxima matéria, tá? Porque uma coisa vai se conectar com a outra. Então vamos começar aqui com o problema que diz o seguinte: em um jogo de futebol, um atacante chuta a bola ao gol do time adversário. O goleiro ele pega a bola que está com uma velocidade de 20 metros por segundo e consegue imobilizá-la em 0,1 segundo, com um movimento de recuo dos braços. Movimento que todo goleiro faz aí na hora de defender o gol, de agarrar a bola. Quem costuma ver alguma partida de futebol, já assistiu, sabe como é que é isso. Determine a aceleração média da bola durante a ação do goleiro. Então eu quero saber quanto que essa bola está acelerando, tá? Vamos pensar o seguinte: a gente sabe que a partir do momento que o jogador chuta a bola, a velocidade dessa bola ela vai aumentando gradativamente ou vai diminuindo gradativamente, dependendo do que está acontecendo. Então, essa aceleração ela é positiva se a velocidade estiver aumentando, e se a velocidade estiver diminuindo, é uma aceleração negativa. Então, a gente vai determinar aí qual que é o valor dessa aceleração. A gente vai ter um movimento uniformemente variado aqui. Vamos destacar primeiro o que a gente tem de valores aqui. Ele dá que a bola está com uma velocidade de 20 metros por segundo. Isso significa que a velocidade inicial da bola, tá? A velocidade inicial dessa bola é de 20 metros por segundo. E ele vai imobilizá-la em 0,1 segundo. Então, o tempo que demora aí para fazer todo esse movimento é de 0,1 segundo. Eu quero saber a aceleração, então a aceleração eu vou colocar aqui uma interrogação, que é o valor que eu preciso determinar. E eu sei de mais uma coisa, eu sei também da velocidade final dessa bola. Por que eu sei da velocidade final dessa bola? Porque está falando que o goleiro consegue imobilizá-la. O que isso significa? Que a bola vai parar na mão dele. Se a bola vai estar parando na mão dele, significa que a velocidade dela vai ser zero. Então ele recebe uma bola com uma velocidade inicialmente de 20 metros por segundo, e após 0,1 segundo, algo muito rápido, a velocidade final dela passa a ser de 0 metros por segundo. Beleza? Então temos aí todos esses dados e agora a gente vai tentar calcular a aceleração. O que eu recomendo para vocês é que, como a gente já conhece agora várias fórmulas envolvendo o Move, é que a gente tente associar o que a gente possui de variáveis, o que a gente possui aqui de dados, com as fórmulas que a gente conhece, tá? Como aqui eu tenho velocidade, aceleração e tempo, eu não tenho posição, eu não tenho posição, eu não tenho e não me é perguntado posição, não tenho nem interrogação aqui. Eu não posso utilizar a fórmula da posição. E também não posso utilizar a equação de Torricelli, porque a equação de Torricelli ela precisa do ΔS. Então eu não posso usar nenhuma das duas. A única expressão que me sobra é a função da velocidade, que é v igual a vi mais a vezes t. Quando a gente já conhece todas as fórmulas do Move, para resolver uma questão, sempre vai gerar essa dúvida: qual fórmula que eu vou utilizar? Então, a ideia é você destaca todos os dados, que é o que eu fiz aqui, olha para os dados, vê o que você não tem, o que nem aparece no problema, não pergunta, não fala nada sobre, significa que você já pode começar a anular a fórmula que envolve essa grandeza aqui, que no caso eu anulei as fórmulas que envolvem posição.
a fórmula da velocidade, eu tenho todos os dados destacados aqui. Lembrando também que nessa fórmula da velocidade, esse v aqui, sem nada embaixo, é a velocidade final. Aqui eu coloquei um VF só para lembrar que é a velocidade final, mas tanto faz, tá? O V e o VF aqui, eles são a mesma coisa. É que na fórmula a gente não colocou VF. Então eu vou trocar a velocidade final pela que eu tenho, que é zero, igual à velocidade inicial, que é 20, mais a aceleração, que eu não tenho o valor, mas é a minha incógnita, então vai permanecer o a, vezes o tempo, que é de 0,1. E agora a gente vai resolver essa equação aqui. Como é uma equação do primeiro grau que tem uma incógnita só, né? Incógnita, o valor desconhecido, é o meu a, o que eu busco fazer? Deixar o a sozinho de um lado e tudo que não é, a gente vai trocando de lado, né? Como o a está aqui na direita, eu posso até inverter, fazer aquele esquema de inverter a direita com a esquerda para ficar tudo mais comum com o que vocês estão acostumados. Vamos até fazer assim, ó. Então, tudo que está aqui na direita, vou até destacar aí para vocês, que de verde, ó, tudo isso daqui que está na direita, tá vendo? Eu vou passar para o lado esquerdo. Então, vai ficar 20 mais o a vezes 0,1. E aí tudo que está na direita, que no caso é o zero, tudo que está na esquerda, desculpa, que é o zero, vai acabar passando aqui para a direita. Aí lembrando, né, que já deve estar perguntando, professor, não tem que trocar sinal, tem que trocar operação? Não, porque eu estou invertendo tudo de um lado com tudo do outro. Lembre-se, igualdade é a mesma coisa quando você está se olhando no espelho. A imagem é a mesma. Então, eu não posso alterar nada aqui nesse momento, ok? Eu só faço alteração de operação se eu trocar uma única parte da minha conta, que é o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Agora, para deixar o A sozinho, vou até destacar aqui de novo para vocês, esse 20 aqui, ó, que é positivo, que está somando nessa expressão, ele vai aparecer aqui do outro lado diminuindo. Então, vai ficar o a vezes 0,1 igual, então, como ele era positivo, aqui vai ficar menos 20, ok? Repara que eu mexi com um pedacinho da minha expressão, que foi o 20. Por isso que eu troquei o sinal. Aqui em cima, quando eu fiz essa mudança daqui para cá, eu inverti tudo da esquerda com tudo da direita. Por isso que não troca nada, só muda mesmo os elementos, não troca nada de sinal. Agora, o 0,1 que está multiplicando, ele vai aparecer do outro lado com a operação contrária. E o contrário de multiplicar é dividir. Então, vai ficar menos 20, que já estava aqui, dividido por 0,1. Beleza? Então, o 0,1 que estava multiplicando, do outro lado ele aparece dividindo. Isso daqui a gente aprende lá com equações na matemática. E o resultado aqui dessa divisão, a gente tem que dar igual a menos 200 metros por segundo quadrado. Okay? Então, a gente vê que é uma aceleração negativa, significa que a velocidade está diminuindo. Beleza? Então, tentei deixar assim o mais explicadinho possível os passos desse problema. Vamos relembrar. Primeira coisa aqui, separa os dados do problema. Segunda coisa, identificar qual é a fórmula ou quais são as fórmulas, que você pode acabar usando mais de uma, dependendo do problema, você precisará utilizar. Terceiro passo, aí é o passo que é puramente matemática, resolver a equação do problema. Aqui no caso era uma equação do primeiro grau, e aí eu dei algumas dicas aí para vocês de como resolve a equação do primeiro grau para quem ainda tem dificuldade, beleza? Então esse foi o nosso primeiro exercício aí de Move, bem mais detalhado, para a gente ir com calma, reforçar bem esse conteúdo.
Então vamos agora fazer um segundo. Um ciclista desloca-se com movimento uniformemente variado, o MUV, representado pela equação v igual a 6 mais 8t. Então a gente considera a unidade de medida do tempo em segundo. Sempre importante a gente saber, sempre importante a gente estar sabendo quais são as medidas, né, de cada grandeza. Então o tempo está em segundo e o comprimento em metro. É importante para a gente saber se vai precisar converter alguma coisa ou não. Eu quero que determine a velocidade escalar no instante que foi disparado o cronômetro, a aceleração escalar e a velocidade escalar no instante em que t é igual a 3 segundos. Vamos lá, vamos começar o seguinte. Ele está me dando a equação aqui, a minha função horária da velocidade. Qual que é a função horária da velocidade para qualquer móvel, a forma geral dela? É v igual a vi mais a vezes t, certo? Então, se eu comparar com a expressão aqui dada por esse móvel, por esse ciclista aqui, fica v igual a 6 mais 8t. Então, você percebe aí fazendo essa comparação que a velocidade inicial dele é 6 e a aceleração dele é 8 positivo. Então, a velocidade dele vai aumentar ao longo do tempo. O que ele pede na letra A? Ele pede a velocidade no instante em que foi disparado o cronômetro. Quando foi disparado o cronômetro, é o início do registro, certo? É o início de tudo. Então, é a velocidade inicial. A velocidade inicial, acabamos de destacar ali, ela é igual a 6 metros por segundo. Beleza? Letra B. A aceleração escalar também já destacamos ali. Ela é igual de 8. Como tudo é positivo, você não precisa colocar o sinal aqui de mais antes, tá? Mas sempre lembrando que se fosse negativo, tem que entrar aqui no registro da sua resposta. 8 metros por segundo quadrado. Beleza? E por fim, a letra C, a velocidade no instante em que t é igual a 3. Se o t é igual a 3, eu pego a fórmula que ele me deu, 6 mais 8t, tiro esse t e coloco o valor que ele está me dando agora, que é 3. E a gente faz a conta. Então, na letra C vai ficar v igual a 6 mais 8 vezes 3. Então, v é igual a 6 mais 8 vezes 3, 24. Soma aqui bem simples, 6 mais 24, 30. Então, uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, a gente percebe aí que depois de 3 segundos, a velocidade dele passou de 6 para 30 devido a essa aceleração que ele estava sofrendo, ok? Então, exercício aí simplesinho também, envolvendo novamente a função horária da velocidade. Agora aqui a gente tem uma nova questão e ele diz que as posições ocupadas por um veículo que se desloca com movimento uniformemente variado são dadas pela equação S igual a 4 mais 2t mais 3t ao quadrado. Nesse caso, determinar o que se pede na A, na B e na C. Essa daqui é bem parecida com a anterior, só que a função que ele está me dando, né, o que descreve o movimento do veículo, é a função da posição, não é a função da velocidade. Ah, como é que você sabe que é da posição? Aqui, ó, o S aqui de posição. Então, a posição é igual àquela expressão ali, 4 mais 2 vezes o tempo, mais 3 vezes o tempo ao quadrado. Tá? Então, essa função aqui dá a posição do veículo. Aquela anterior dava a posição, dava a velocidade do ciclista. Beleza? Então, como que é a forma geral da função da posição? Vamos escrever aqui a forma geral para qualquer tipo de ponto material aí. S
igual a SI mais VI vezes T mais AT2 sobre 2. Lembrando que quando você tem duas letras juntinhas ali multiplicando, você não precisa colocar o sinal da multiplicação, tá? Já tem que ficar subentendido que é uma letra vezes a outra, mas você até pode colocar aqui, ó, se precisar, você pode colocar o pontinho ali indicando a multiplicação sem problema nenhum. Mas é bom se acostumar porque não vai aparecer não. Vamos fazer aquela comparação da forma geral com a expressão do problema? Repara que o primeiro termo aqui, ó, que está sozinho aqui, isolado, sem ninguém, o 4, ele é o SI. Quem é o SI? Posição inicial. Lembra que S indica espaço, espaço ou posição, e o izinho ali embaixo é para indicar inicial. Lembre-se também que em alguns lugares vocês podem ver S0, V0 para indicar o inicial, tá? Ao invés do I, coloca um 0. Mas continuando aqui que eu estou usando o I. Bom, vamos destacar de outra cor para ficar diferente. O número que está aqui do ladinho do T, ó, o número junto com o sinal, sempre olhando para o sinal, o mais 2, ele na forma geral é o VI. VI, a velocidade inicial. Então, a gente já sabe que a posição inicial desse veículo era 4 metros. A velocidade inicial desse veículo era de 2 metros por segundo. O que mais que a gente tem? Vamos destacar aqui de outra cor. Vamos botar aqui um laranja para destacar esse outro número aqui, ó, o 3 positivo que está do lado do t ao quadrado. Na forma geral, quem está aqui do lado do t ao quadrado é o a sobre 2, ou seja, a aceleração dividida por 2 é igual a 3. Então, diferente das outras duas grandezas que a gente já examinou aqui na fórmula, o A ele não tem uma resposta direta, né? Porque ele está sofrendo uma operação aqui. Ele está sendo dividida por 2. Então, eu não posso dizer que a aceleração é igual a 3. A gente vai fazer a conta daqui a pouco. Vamos voltar aqui para o que o problema pede. O problema pede na letra A velocidade escalar inicial do veículo. A gente destacou aqui de roxo. Velocidade inicial, nesse caso aqui, mais 2. Então, vamos botar aqui velocidade inicial, 2 positivo, então não boto mais aqui, metros por segundo, ok? Letra B, a aceleração escalar. Olha, a aceleração que eu estava falando agora há pouco. Aqui na fórmula, a aceleração está dividida por 2. Então, vamos escrever aqui que a aceleração dividida por 2, ela é igual ao 3 positivo. Está destacado aqui de amarelo, laranja. Então, eu não posso dizer que o valor da aceleração é esse, porque ela está sendo dividida por 2 ainda. Vamos resolver essa continha aqui de forma bem simples. Se está sendo dividido por 2, esse 2 dividido passa para cá fazendo a operação inversa. Então, ele vai vir para cá multiplicando. Vai ficar A igual a 3 vezes 2. Então, a aceleração é igual a 6 metros por segundo quadrado. Beleza? Claro que aqui a gente poderia pensar de forma bem simples, né? Que número que dividido por 2 dá 3? É o 6. 6 dividido por 2 é 3, então a aceleração é 6. Nem precisaria fazer essa conta aqui. Mas às vezes aparece um número aí diferente, um número quebrado, então é bom a gente saber esse cálculo. E na letra C, a posição ocupada pelo veículo no instante em que t é igual a 2. A gente faz igual no último. Pega a expressão desse veículo, né, a função da posição desse veículo, tira o t, bota o 2 e faz a conta. Então vai ficar S igual a 4 mais
2 vezes 2 mais 3 vezes 2. S igual a 4. Vamos primeiro fazer as multiplicações, né? 4, 6. S igual, então aqui somando tudo, 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. Então, o veículo vai se encontrar na posição de 14 metros depois de 2 segundos. Então, a gente vê que essas funções aqui elas são muito importantes em termos de localização, de saber como que vai estar a velocidade de um determinado objeto, em termos de testes para trânsito, deslocamentos, entre outros. Ok? Bom, vamos lá então mais um problema aqui. Ao sair de uma curva a 20 metros por segundo, o motorista se surpreende com uma lombada eletrônica à sua frente. No momento em que aciona os freios, está a 100 metros dessa lombada. Considerando-se que o carro desacelera a menos 1,5 metros por segundo quadrado, calcule a velocidade escalar indicada no exato momento que o motorista cruza essa lombada. Então vamos lá. Eu tenho alguns dados aqui que eu preciso destacar para saber exatamente como lidar com esse problema. Eu tenho que ele sai da curva a 20 metros por segundo e eu quero a velocidade dele lá quando ele for cruzar a lombada. Então são duas velocidades diferentes, uma é inicial, a outra é a final, certo? Qual que é a inicial? A inicial é o momento que começa a trajetória. Começa a trajetória quando ele sai dessa curva. Então, a velocidade inicial vai ser igual a 20 metros por segundo. Já a velocidade final é justamente quando ele encontrar essa lombada, quando ele for passar por ela. E é a velocidade que eu estou querendo. Então, vai ser a minha incógnita. Velocidade final, então, é igual à minha interrogação. Beleza? O que mais que eu tenho? Eu tenho que o carro desacelera a menos 1,5 metro por segundo. Então, a aceleração dele, que é desacelerando, então menos 1,5 metros por segundo quadrado. Beleza? E eu tenho também que ele aciona os freios a 100 metros da lombada. Então, o espaço que ele vai percorrer do início do movimento até o fim do movimento que a gente está calculando é de 100 metros. Então, ele vai percorrer justamente essa posição. Ele aciona o freio aqui, vai andar todo um pedaço até parar aqui. Esse pedaço todo tem 100 metros de comprimento. Então, eu posso dizer que se ele sai de uma posição 0 e termina em uma posição 100, o deslocamento dele, ΔS, é de 100 metros. Porque ΔS é o que mesmo? Posição final menos a posição inicial. 100 menos 0 igual a 100. Ok? Então, a gente tem aqui que o ΔS é igual a 100 metros. Observando os dados que a gente tem no problema, a gente observa que não é falado e não é perguntado nada com relação ao tempo. Então, como não diz nada com relação ao tempo, eu não posso usar nenhuma das duas fórmulas que a gente usou nos exercícios que acabaram de ser feitos, porque em todos eles aparece o tempo. Existe apenas uma fórmula do MOVE que não precisa do tempo, que é a equação de Torricelli. E é essa então que a gente vai usar para resolver esse problema, ok? Então, esse é o exercício que vocês têm que fazer sempre quando surgir um problema de física. Coloca todos os dados listados, vê o que você tem, o que você precisa calcular e vê aquele que não aparece em momento nenhum do seu problema. Esse que não aparece vai te ajudar a descartar algumas fórmulas de início, ok? Então, equação de Torricelli diz que velocidade ao quadrado, lembrando que essa velocidade é a final,
é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento ΔS. Então, interpretação física do que fazer já foi. Agora é matemática, que é só fazer as contas. Vamos trocar o que dá para trocar. O v é o que eu quero saber, lembrando que esse v aqui é a velocidade final. Eu não estou colocando o f aqui embaixo, mas quando a gente deixa o v puro, é a velocidade final. Igual velocidade inicial, que é 20, então 20 ao quadrado, mais 2 vezes o a, que é menos 1,5. Então, bota entre parênteses, porque não pode deixar dois sinais aqui juntos, vezes o ΔS, que é 100. Então, v ao quadrado igual 400. Aqui vai ficar negativo, né? Porque mais vezes menos é menos. 2 vezes 1,5 é 3. 3 vezes 100 é 300. 400 menos 300 é 100. E aí esse ao quadrado vem aqui para o outro lado como raiz quadrada. Raiz quadrada de 100 é igual a 10, mais ou menos 10, né? Que a gente pode usar tanto a raiz positiva quanto a raiz negativa. Então, a velocidade desse carro aqui poderia estar sendo mais ou menos 10 metros por segundo. Aí dependeria do sentido da trajetória. O mais indicaria que ele está indo no sentido normal, o menos que ele estaria voltando. Como aqui ele não está voltando, ele está avançando, então a velocidade dele é de 10 metros por segundo, beleza? Então temos aí um problema que não precisa de tempo, então utiliza a outra fórmula que a gente ainda não tinha visto aqui nessa aula de hoje, que é uma aula, como eu falei, para a gente revisar todos esses detalhes com relação ao Move, para tentar deixar um pouquinho mais claro, porque até agora a gente estudou situações em que o movimento é uniformemente variado, sempre na horizontal. A gente também pode estudar situações em que o movimento seja de queda, e aí entra outras coisas a mais, só que precisa de todas essas fórmulas do Move. Então, por isso que eu quero que fique claro para vocês quando que eu uso uma, quando que eu uso outra, ou que pelo menos tenham conhecimento dessas três fórmulas aí do Move. A equação de Torricelli, que é essa que a gente viu aqui agora, a função da posição, que a gente viu no exercício anterior, e a da velocidade, que nós vimos nos dois exercícios do início da aula. Beleza? Bom, agora é com vocês. Eu quero que vocês comentem, mandem perguntas, mandem dúvidas, mandem sugestões, porque a nossa próxima matéria ainda precisa desse conteúdo. Não é um tópico completamente novo que vai virar a página, tipo, esquecemos tudo isso e vamos fazer coisas novas. Não, a gente ainda vai usar isso daqui mais um pouquinho nos próximos exercícios. Então, o exercício da aula de hoje é esse. Mandem as perguntas que forem necessárias para deixar tudo mais claro possível para vocês. Mandem as dúvidas com o maior detalhe possível, que isso me ajuda a ajudá-los. Então, se nessa questão você não entendeu o que eu fiz em uma determinada linha, manda a pergunta falando isso. Professor, no exemplo tal, você fez na linha tal um cálculo, mas por que que aconteceu aquilo? Eu não entendi exatamente. E aí eu também vou assistir e ver e te explicar de alguma outra forma ou tentar deixar mais claro possível para você. Ok? Então, se você tiver mais alguma dúvida nos outros exercícios, comente, pergunte. Vamos deixar essa matéria aí zerada para que na próxima aula a gente comece a falar de queda livre, comece a falar de gravidade e que fique tudo bem simples para vocês sem grandes problemas, ok? Então, bons estudos
e aí até a nossa próxima aula.